No episódio do Conversa Comigo de hoje, eu vou compartilhar com vocês um bate-papo que nós tivemos com Vicente Trevas, que é um sociólogo e cientista político de grande renome na sociedade, onde nós tivemos a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele a respeito do PPA e da LDO. Na conversa com Vicente Trevas, nós pedimos que ele explicasse para nós com uma linguagem mais simplificada, para a gente traduzir para as pessoas que não estão familiarizadas com essa linguagem, como os vereadores podem participar mais efetivamente das discussões que envolvem o PPA, que é o planejamento plurianual, onde vão estar estabelecidas as metas, todo o plano de gestão para os próximos 4 anos no município. Vou soltar o vídeo para vocês agora e a gente segue conversando. De como, a população, de maneira geral, pode participar da discussão do PPA e da LDO e como os vereadores podem também opinar e participar disso. É um calhamaço de informações com números. Eu dei uma lida assim, obviamente é impossível você ler dados de números e programas, que acabou que eu fiquei sem saída. Falei, como é que eu vou votar ou opinar algo que sequer eu tenho conhecimento? Então a ideia foi se aproximar de pessoas que tenham experiência, que pudessem nos dar algumas luzes. Então você fica bem à vontade para seguinte, ensinar um jejuno, uma pedeuta nesse assunto. Mauro, uma primeira observação geral. Desde do final dos anos 80, 1980, e início dos anos 90, do século passado, houve um ciclo de administrações municipais progressistas e que tinham na participação popular um elemento fundamental das suas políticas. E um dos temas importantes nesse período foi como a população poderia incidir numa peça estratégica do Estado, quer dizer, do Estado brasileiro, ou o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. No caso, nesses períodos, eram governos municipais, como a população poderia incidir numa peça fundamental da administração pública, que é o orçamento público. Nesse período, houve todo o movimento em torno daquilo que passou a ser conhecido, inclusive internacionalmente, como o orçamento participativo, que era um processo independentemente do PPA e da LDO, porque era uma iniciativa em conjunto, um acordo entre a prefeitura, os governos municipais daquela época e a população, para que a população pudesse expressar as suas prioridades em relação ao orçamento. Então, foi todo um ciclo chamado do orçamento participativo. E a cidade de Porto Alegre ficou conhecida mundialmente porque foi um grande laboratório dessa experiência. O que significou esse processo do orçamento participativo? Significou um processo de consulta e debate em relação à população a partir dos seus territórios. Então, começava-se por reuniões e debater as demandas dos bairros, quer dizer, as demandas de cada parte da cidade. Isso era o primeiro momento, um primeiro movimento. No segundo movimento desse processo, se tentava construir as prioridades para a cidade como um todo. Nesse processo de participação, saía-se justamente com as prioridades contempladas no orçamento municipal. Portanto, esse processo do orçamento participativo produziu um insumo para elaborar a lei das diretrizes orçamentárias. Hoje, geralmente, a LDO, primeiro, é uma proposta que o Executivo apresenta, você entende, ao Legislativo, Então, é a iniciativa do Executivo. Geralmente, ele faz isso intra-corporis, ou seja, reúne as suas secretarias, os seus serviços, as suas áreas e tudo, e faz essa proposta. A Câmara Municipal discute essas diretrizes e essas diretrizes depois vão informar a lei orçamentária para o próximo ano. Então, você tem a LDO, que são as diretrizes do orçamento, as prioridades, onde o custeio vai ser o volume de recursos para os custeios, para investimentos,
e depois isso se transforma na lei do orçamento, que a Câmara vota a cada ano. Portanto, veja, hoje, Bragança Paulista, como outras cidades, está no momento em que a população vai ter de se pronunciar a uma LDO que foi produto do Executivo sem consulta prévia à população. Por isso, veja, essa experimentação do final do século passado, do orçamento participativo, foi uma grande inovação. Por várias razões, isso foi se esvaziando e tudo. Portanto, o estado da arte de hoje é muito precário, porque, né, a população, a LDO vem muito codificada, né, dos programas, nos projetos, nos serviços públicos e tudo, e aí o ideal é que o orçamento, a LDO, fosse precedida desse processo de debate com a população para as prioridades por bairros e pela cidade como um todo. De toda maneira, no caso concreto, um trabalho que o seu mandato poderia fazer vamos supor, decodificar a mensagem do Executivo, a LDO. Dizer o seguinte, a LDO de 2026, porque é isso que vocês vão discutir, a Prefeitura definiu essas prioridades, essa forma de alocar a receita pública e assim por diante. E por isso eu sugeri uma segunda rodada com o pessoal da minha equipe, do Instituto Ambisul, que foram gestores do processo do orçamento, que poderia ajudar a como decodificar para a população a proposta, a mensagem que veio do Executivo. Então, essa é uma questão. O PPA é um outro movimento do Estado brasileiro, porque tem PPA federal, PPA estadual, PPA municipal. É a tentativa de definir prioridades que não aconteça só em um ano. A ideia de se ter um planejamento de médio prazo, ou seja, tem questões na cidade, não é, que não se resolve em um ano. Supondo um programa X na saúde que envolve mais tempo, que precisa implantar equipamentos, edifícios e tudo, ou em outras áreas do governo municipal. Então, a ideia é que se planeje nesse tempo que geralmente corresponde aos mandatos dos prefeitos eleitos, porque os mandatos são 4 anos, embora o prefeito que foi eleito no ano passado vai apenas cumprir uma parte desse PPA. Então, veja, qual é a diferença da lei orçamentária anual e do PPA? É que a lei orçamentária anual é justamente para o exercício de um ano, porque depois tem prestação de contas, e o PPA é a tentativa de você prever um investimento de média duração, ou prever atividades que, para se materializar, precisa de mais tempo aí. Essa diferenciação tá clara para você, né, Mauro? Sim. Muito bem. Qual é o problema de fundo? É que, na verdade, a efetividade do PPA, a gente teria de discutir se é para valer mesmo. Porque, veja, a lei orçamentária, ela tem, primeiro, obrigações constitucionais. Por exemplo, o município é obrigado a investir ou a alocar X% para a educação, para, né, a saúde e assim por diante, né? Então, você tem, vamos supor, obrigações constitucionais. Independentemente de qualquer governo, eu sou obrigado a cumprir, você entende, o que está estabelecido. Mas outros programas, outros serviços municipais, né, como, por exemplo, asfaltar a cidade, a defesa civil, eu posso pensar em várias coisas. As atividades culturais não tem uma obrigatoriedade assim, de quantidade a ser alocada para essas áreas. E, portanto, o orçamento é uma peça complicada, porque ele tem obrigações constitucionais e tem aquilo que é definido pelo governo, ou o governo sozinho, ou o governo consultando a população. Por exemplo, geralmente, na área de cultura, de lazer, muitas vezes são áreas de reduzido investimento ou reduzida, vamos supor, alocação do orçamento, né? Quer dizer, então, os valores
alocados para essas áreas são menores e tudo, enquanto as outras áreas, a obrigação constitucional pega essa quantidade grande, 20%, 25% e assim por diante, né? Então, você tem essas questões. Depois, o próprio orçamento municipal, ele é obrigado a assumir problemas que não são da competência municipal, mas se não assumir, não acontece. Por exemplo, uma grande parte das cidades financia a segurança pública estadual. Como? Comprando veículos, pagando aluguel para as delegacias, pagando combustível, essas coisas todas. Porque se o prefeito não fizer, e como o tema da segurança, da violência é muito grande, ele vai ficar na pinda. Então, ele é obrigado a alocar recursos que não são de suas competências, até de terceiros, né? Mas, pelas circunstâncias da vida, eles são obrigados a fazer isso. A mesma coisa com o judiciário. Muitas repartições assim do Poder Judiciário são pagas, os seus aluguéis pagas pelos municípios. Mas isso, claro, varia de município a município. Eu não sei como essa realidade acontece em Bragança Paulista, né? Então, mas o importante é entender que o momento de aprovar tanto a LDO, quanto a lei orçamentária, quanto o PPA, seja um momento de esclarecimento para a população de como o governo funciona e também a população poder incidir nas prioridades. A prioridade do governante não é aquela percebida pela população. E claro que aí você tem dois tipos de prioridades. Uma prioridade geral para a cidade e uma prioridade específica para os bairros. Porque muitas vezes, repara, os bairros que têm ameaça de alagamento, não é? Ou tem uma drenagem precária, ou tem, você entende, problemas de canalização de córregos, né? Ou outras que o problema é mais asfalto, ou outra é mais arborização. Por isso, é importante que, na discussão do orçamento, a gente considere as agregações específicas, que são os bairros, e depois a cidade como um todo. E, claro, em cidades como Bragança Paulista e mesmo na região metropolitana de São Paulo, de Campinas, eu vou ter de pensar também meu orçamento lidando com os fluxos metropolitanos. Então, por exemplo, o passe único metropolitano é uma questão importante. De difícil aplicação, né? Mas o que eu quero dizer é que o seu mandato, que caracteriza pela participação da cidadania e como a cidadania pode incidir no governo da cidade, que esse momento do orçamento é muito importante. Agora, hoje, nós estamos no estágio onde a população é quase reativa. E a ideia é que ela possa ser ativa, ela possa vir a ter protagonismo, né? Então, essa é a questão de fundo aí, né? Acompanhou comigo até aqui? Pois é, deu para perceber que mesmo tentando falar de uma forma simplificada, falar sobre o planejamento é muito complexo. Daí a importância da gente cada vez mais se apropriar desse assunto, procurar saber, entender, conhecer mais, justamente para poder acompanhar esse planejamento, a execução dele nos próximos 4 anos, porque isso reflete diretamente no que a gente vive dentro da cidade. Acompanhe agora uma questão que o Mauro, que está participando conosco nesse bate-papo, vai trazer para o Vicente. Para isso, né, Vicente, é importante que a população esteja municiada de informações, né, que a gente possa levar as discussões com qualidade, né, e é fundamental essa explicitação do que significa essa tríade de leis orçamentárias, né, a LDO, a LOA e o PPA, né? Exatamente. E aí também, você tem toda a razão, é fundamental a população se apropriar das informações. Por exemplo, uma cidade como Bragança Paulista tem uma rede considerável de escolas municipais. Tem uma rede de atendimento de saúde. Então, veja, é muito importante qual é o estágio, repare, as condições físicas desses imóveis, as instalações, por exemplo, sanitários, quer dizer, onde tem cozinha própria também, o estado da arte, porque você tem também uma grande parte do orçamento das cidades para manter os serviços já existentes. Então, esse é um dos problemas, como estender as redes
dos serviços públicos municipais, porque geralmente o custeio, como a gente chama na linguagem do orçamento, absorve quase uma grande parte da receita pública, né, da receita da cidade. E às vezes sobra pouco recurso para fazer novos investimentos. O que é que significa novos investimentos? A expansão dos serviços, né? Aumentar o número de creches, aumentar o número de unidades de base, essas coisas todas aí. Então, você tem também que a população também discuta de onde vêm os recursos da cidade. E aí, veja, nós estamos vivendo um momento importante, que é o momento da reforma tributária, que vai incidir na cidade. Então, era muito importante também, num dado momento do seu mandato, viu, Mauro? E a gente pode ajudar alguns especialistas que a gente tem e tudo, explicar o que vai significar para as cidades a reforma do sistema tributário. E aí, já para politizar um pouco as nossas cidades, passar claramente a ideia de que aqueles que têm muito dinheiro não pagam quase o imposto, entende? E, portanto, há uma crise de financiamento do Estado brasileiro. Repare, porque a Constituição de 1988, ela desenhou um Estado que teria de prestar serviços públicos à população, o que a gente chama o Estado do bem-estar social. Então, a educação como direito, a saúde como direito, independentemente de eu ter emprego, não ter emprego e tudo. Só que o sistema tributário brasileiro, quando a Constituição foi aprovada, não foi feito para financiar, quer dizer, esses propósitos do Estado brasileiro, de ser o Estado do bem-estar social, ou seja, um Estado provedor de serviços públicos, de bens públicos. Então, sempre, veja, a gente tem um sistema tributário onde aqueles que têm renda não são tributados, entende? Então, também é uma luta para rever o nosso sistema tributário para aumentar a receita pública. Porque se não houver esse aumento na receita pública das cidades, isso significa que a gente vai ter pouca possibilidade de fazer inovações, de expandir serviços. Assim, né? Então, veja, o resumo aí, né? Primeiro, vincular centralização ao orçamento é um movimento estratégico para uma governança democrática das cidades. Então, veja, é um movimento que tem muito significado, porque não vai só pedir pontualmente aqui e ali, mas vai pedir uma política mais permanente, né? Como nós vamos melhorar o serviço de saúde, como nós vamos expandir o serviço de saúde, a mesma coisa na educação e assim por diante. Então, é fundamental e é um momento também de conscientização da população sobre a sua cidade. Às vezes, nas experiências que eu acompanhei, uns bairros que mais, vamos supor, mais bem equipados, no debate público, em nome do interesse público, até cedia ter menos investimento naquele bairro para ajudar aqueles que estavam quase sem nenhuma infraestrutura. Porque também a cidade tem de ser uma comunidade, né? Quer dizer, aqueles que têm mais têm de estar mais atento àqueles que não têm quase nada aí, né? Então, é um momento também de conscientização, é um momento de formar uma consciência cidadã. Portanto, veja, essa sua iniciativa, ela é fundamental, você entende? Ou seja, como articular a cidadania, os cidadãos, a população, a esse mecanismo crucial do Estado, da Prefeitura, dos governos que são, né, a destinação dos recursos, né, é o orçamento. Né? A Vanessa quer falar contigo, Vicente. Pois não, Vanessa, à sua disposição. Vicente, primeiro, obrigado por você disponibilizar essa agenda para a gente. Você é sempre muito gentil, disposto a nos atender, a cooperar, nos ensinar. Só gratidão nesse sentido, tá bom? Eu sei que o seu tempo é muito precioso e ouvindo você e o Mauro conversando, eu tenho uma pergunta aqui que casou bem com o que o Mauro falou agora. E você comentou um pouco mais cedo da consciência cidadã. Se você consegue nos dar algum exemplo de como tornar o PPA ou a LDO, seja qualquer uma delas, mais acessíveis para a população. Porque a gente recebe esses documentos para avaliar, eles são extremamente técnicos, né? Então, como que a gente torna isso mais acessível para as pessoas, para que se exerça essa consciência cidadã,
Como que a gente acompanha isso? Porque os resultados desses dois instrumentos refletem diretamente na vida das pessoas, sobretudo as que mais usam serviços públicos. Então, se você tem algum mecanismo para a gente tornar isso mais acessível para as pessoas. Pois não, Vanessa. Olha, como eu estava comentando anteriormente, a iniciativa, né, do Executivo, da LDO, né, e depois do PPA, depois vai se transformar nas LOAS, né? No passado, 20 anos atrás, houve um movimento que aproveitava esse processo da definição do orçamento para envolver a população. Foi todo o ciclo que a gente chamou do orçamento participativo. Aí, uma sugestão que eu faço, a gente podia combinar, né, e eu podia mobilizar aqui, um dado momento de a gente fazer um seminário no Instituto Viva a Democracia, né, sobre essa experiência que aconteceu em várias cidades e acontece ainda em poucas cidades. É muito importante essa experiência, porque, veja, qual é a diferença dela, qual é a inovação dela? É que o orçamento vai ser a expressão de uma discussão da população sobre suas prioridades, tanto as prioridades do seu bairro, como as prioridades da cidade, né? Porque hoje o orçamento é muito discutido pelas secretarias, cada secretaria propõe, né, quer dizer, o seu orçamento para os serviços, para os programas, para os projetos e tudo. Então, hoje o orçamento é quase um monopólio do governo e um monopólio legislativo, né? Então, a grande inovação do orçamento participativo é que você deu protagonismo à população nesse processo do orçamento. E, inclusive, transformou o orçamento participativo no ponto de partida do processo orçamentário da cidade. Porque a própria LDO depois... E claro que o orçamento participativo tem de ter adesão do governo. Porque se não tiver adesão do governo, vai ser uma luta, né? Quer dizer, vai ser um confronto. E também é um processo político, não tem nenhum problema. Mas já avançou muito naquelas cidades onde o prefeito e o seu governo se comprometeram com essa política. Então, a gente pode marcar aí uns seminários para levar os relatos práticos que ocorreram em várias cidades. E o que resultou? Relatar muitas coisas positivas. Essa seria uma agenda importante. Hoje, né, é um fato consumado de que, veja, a LDO é uma mensagem que enviou o Executivo, né? Então, para esse ano de 2025, tendo em vista o ano de 2026, o trabalho de vocês seria tornar compreensível o que o Executivo mandou. Decodificar. Essa foi a conversa que nós tivemos com o Vicente Trevas, sociólogo, cientista político, pessoa de grande renome no meio social em que nós vivemos. E se ainda assim restou alguma dúvida, te surgiu alguma ideia, alguma coisa que você queira saber mais a respeito do PPA, da LDO, que é o Planejamento Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estão sendo planejadas e serão exercidas aí, e precisamos fiscalizar nos próximos 4 anos, deixa sua mensagem, compartilhe conosco que nós vamos nos esforçar para responder e esclarecer isso para você. Até mais, gente!